Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma Rapidinha com Nuz Amorim aqui no seu canal VOOTI, V-O-O-T-I, o canal das reflexões, dos debates, das discussões. Estou esperando você, né? Então, inscreva-se, mande um like para nós, tá bom? Ajude-nos a crescer, eu preciso de você. Então, inscreva-se, divulgue, nós vamos estar juntos. E olha, a pandemia continua ameaçando vidas pelo Brasil afora, pelo mundo afora, na verdade. Até uma segunda onda, provavelmente aí, está sendo suspeita lá na Europa. E aí, escolas que tinham aberto estão fechando novamente as aulas. Enfim, aqui no Brasil também se discute isso. E aí a coisa é meio complicada. De qualquer forma, você tem que se prevenir. Tome cuidados, né? Então use a máscara. Use a máscara, embora tem gente aí que fale, não é preciso, é uma questão de respeito à sua vida e principalmente, já que você não está nem aí para você, pelo menos se preocupe em mostrar solidariedade às outras pessoas. Coisa que parece que tem autoridades no Brasil que não tem, que é solidariedade, né? O fato de estar de máscara significa estar respeitando a saúde dos outros. Mas respeito é uma coisa que nem todo mundo tem. Bom, agora eu vou falar sobre educação. Já que falamos sobre a volta das aulas, as discussões a respeito disso, com a pandemia, eu vou falar sobre o atual ministro da Educação, o evangelíssimo, se é que existe esse termo, né? O ministro Milton Ribeiro. Andou sumido, né? Milton Ribeiro tomou posse, ninguém mais sabia dele, eu pelo menos faz tempo que não ouço falar nesse ministro. E olha que tem problema na educação, né? Principalmente agora, com essa pandemia, aula online. O problema é o que não falta. Professor com dificuldades, alunos com dificuldades, os pais também sem saber o que fazer. E o ministro sumiu. Agora resolveu voltar. E voltou com muitas polêmicas. Pelo menos na entrevista que ele concedeu a um jornal lá de São Paulo. Se não me engano foi a Folha de São Paulo, não tenho certeza. Mas ele deu uma entrevista a um desses jornais aí, de nível nacional, falando sobre uma série de fatores. E alguns geraram polêmicas. Por exemplo, ele chegou a dizer que o Ministério da Educação não tem como sanar os problemas de desigualdades sociais que nós estamos constatando aqui com essa pandemia, nas escolas principalmente. Aluno que não tem acesso à internet, não tem um celular, né? Não tem um computador, um notebook, para poder acompanhar as aulas online. E aí a distância social aumenta, né? Então ele diz, segundo ele, isso é atribuição dos municípios e dos estados resolverem esses problemas sociais. O MEC não tem atribuição de sanar essas dificuldades. Vejam vocês, já começa a polêmica. Quanto à volta às aulas, ele também lavou as mãos, diz que isso é atribuição dos estados, ou seja, os governadores e dos municípios. Cada um vai resolver os seus problemas de acordo com as suas conveniências, com as suas convicções e de acordo com aquilo que achar melhor. O MEC não vai interferir no retorno às aulas. Eu fico pensando, para que serve o MEC então? Para distribuir dinheiro para merenda? Isso a gente pode fazer automaticamente. Não precisa então de um ministério para fazer um trabalho de articulação, de discussão, para poder pelo menos fazer uma coisa meio que equiparada em todo o território nacional? Não precisa disso. Eu acho interessante o ministro se eximir de tantas responsabilidades, como por exemplo, ajudar sim em discutir essas questões sociais, em poder ajudar as escolas a diminuir esse abismo social e a exclusão, porque o aluno que não tem acesso ao computador, à internet, ao celular em casa, como muitos não têm, mas são milhões de brasileirinhos que não têm acesso à internet e estão alijados à sala de aula, online, como a gente chama. Quem pode, acompanha, quem não pode. Sabe, a gente vê inúmeros sacrifícios de pais que tem que deixar até de comer para poder dar ali o celular, uma coisinha para o filho poder acompanhar a aula online. É lamentável, é desumano. A excludência no país no que tange a educação das nossas crianças. Lugares que nem sequer a internet chega. Nem isso. Não há uma alternativa. Enfim. E para culminar, né, o ápice da entrevista
desse ministro Milton Ribeiro, que é evangélico, já se declarou, mas nada contra o evangélico. Depois eu vou até gravar uma questão sobre a religião. Mas ele coloca que a homossexualidade é um problema de família desestruturada. Segundo ele, a desestrutura familiar é que causa a homossexualidade. A criança fica sem uma orientação adequada, a família não tem um acompanhamento da criança e o menino ou a menina acaba enveredando, digamos, nas palavras dele, e ele usou até um termo que é equivocado, né, que é discriminado, que é a questão do homossexualismo. Homossexualismo não é doença, já foi provado isso. A homossexualidade é uma opção sexual normal para qualquer um. E ninguém tem nada a ver com isso, muito menos o Estado. O Estado não tem que intervir na opção sexual do cidadão. Nem que seja menino, nem que seja menina. Cada um é livre neste mundo para escolher e optar por qual seja a sua vontade sexual. Vontade, a sua opção sexual. É livre. E o Estado, nem a escola, nem a igreja, nem nada. Ah, mas é pecado. Pecado é corrupção. Pecado é você dizer que não pode fazer nada pela criança mais necessitada desse país, que não tem acesso à condição de estudar. Isso é um pecado, senhor ministro Milton Ribeiro. Isso é um pecado. Agora, a opção sexual da criança, do jovem, do adolescente, vai se intrometer, vai falar que a escola não tem que... O que é isso? Para com isso. E aí, a gente, infelizmente, se depara com a maior autoridade do país, no que tange à educação, se pronunciar dessa forma. A escola é espaço livre, é espaço de solidariedade, de acolhimento, de amparo e de ensinamento, mas não de influência sexual, nem nada disso. E não adianta falar, mas tem professor homossexual, e daí? O professor pode ser homossexual, a criança não optar em ser homossexual. Os pais podem ser homossexuais e o filho não ter a opção sexual, ou ter, é livre. A criança é livre. Eu tenho uma filha, vem cá, Carol, uma menininha, aqui, desse tamanho, 5 aninhos. Eu vou me interferir na opção sexual de uma criança dessa? Cada criança vai, pronto. Tchau. Ela é terrível para gravar vídeos. Mas isso aí, gente, não é o Estado, não é a escola que tem que interferir. E nem opinar. A liberdade de cada um. Certo? Eu penso assim, posso estar equivocado. De repente, se você tiver algum argumento diferente desse e me convencer, podemos debater. Mas aqui, o espaço é livre. É para você refletir, para vir com a gente, discutir com a gente, debater com a gente. Por isso, vote. VOOTI. Inscreva-se, dá o like para nós, dá o positivo, isso vai me ajudar. Vai ajudar a crescer, a ultrapassar os 100 inscritos, que até agora só tem 98. Só tem 98, eu preciso de pelo menos mais 2 para chegar aos 100. Ainda não chegamos aos 100, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Obrigado, aqui a discussão é livre e as reflexões são necessárias. Ministro, toma juízo, ministro, toma juízo. Um abraço.